Corinthians e Santos se enfrentam nesse domingo às 4 horas da tarde em partida pela 25ª rodada do Brasileirão. E agora você confere comigo a provável escalação do Timão para esse clássico. No gol, o Fernando Diniz deve escalar Hugo Souza. Acredito que após o goleiro ter sido poupado no confronto contra o Coritiba pela 24ª rodada do Brasileirão, ele deve voltar e deve ser o titular absoluto do gol do Corinthians nesse confronto contra a equipe do Santos, e deve ser um goleiro muito exigido, pois o Santos vem em ascensão, conseguindo alguns bons resultados e com certeza irá testar bastante o Hugo Souza nessa partida. Já na lateral direita do Corinthians para esse confronto também teremos o retorno de Mateuzinho, outro jogador que o Fernando Diniz optou por poupá-lo no último confronto, já que vinha de jogos consecutivos após a pausa para a Copa do Mundo. Foi um dos jogadores do Corinthians que não teve folga, atuou quase todos os jogos como titular e também atuando praticamente os 90 minutos, então acredito que o descanso para o Mateuzinho foi bastante necessário e bastante positivo. E acredito que ele retorna sendo um dos principais jogadores do Corinthians e um jogador que pode ser muito útil no ataque nesse confronto contra o Santos. Já na zaga do Corinthians para essa partida, pelo lado direito, teremos novamente Gabriel Paulista. Esse também é, sem dúvidas nenhuma, um dos melhores jogadores do Corinthians nessa temporada. Um jogador que tem sido muito crucial defensivamente, principalmente em jogos grandes, clássicos. Ele costuma chamar a responsabilidade, costuma ser um jogador que vai muito bem nesse tipo de jogo, um jogador que é muito raçudo, é a cara do Corinthians e nesse clássico tem tudo para jogar muito bem novamente. Ao lado do Gabriel Paulista teremos Gustavo Henrique. Esse, sem dúvidas nenhuma, também é um dos principais jogadores do Corinthians na temporada. Com a ausência dos nossos principais atacantes recentemente, Memphis Depay e Yuri Alberto, ele foi o protagonista do Corinthians e acredito que foi o jogador que mais colaborou no ataque, marcando gols decisivos e fazendo partidas muito seguras também defensivamente. Um jogador que precisamos exaltá-lo, pois é um cara que tem dado a vida e defendido com todas as forças o nosso Coringão. Agora na lateral esquerda do Corinthians teremos Matheus Bidu, outro jogador também, assim como o Gustavo Henrique, outro jogador que tem ido muito bem, e como Hugo Souza e Mateuzinho, outro jogador que foi poupado no último confronto do Corinthians no Brasileirão. Ele também é um jogador que vinha de uma sequência muito grande de jogos e acredito que tinha mesmo realmente que ser poupado no confronto fora de casa contra o Coritiba, para prevenir uma lesão, já que já chega aí numa fase decisiva da temporada, onde o Corinthians precisa de todos os jogadores titulares 100% fisicamente, mentalmente, para essa sequência de jogos e essa reta final de competições de Libertadores, Brasileirão, onde o Corinthians precisa estar muito bem com todos os seus jogadores 100%. Indo agora para o meio de campo, como primeiro volante do Corinthians, teremos Ranieri. Acredito que também outro jogador que pode ser bastante importante nesse clássico. Como o clássico é um confronto bastante pegado e o Santos conta com excelentes jogadores como Neymar, Gabigol, alguns bons jogadores no ataque, acredito que o Ranieri passa a ser um jogador muito importante, pois é aquele jogador da contenção que faz muitos desarmes e costumado aí sempre ser um cara decisivo defensivamente. Tem marcado seus golzinhos no ataque e também tem sido outro jogador do Corinthians que acredito que tem sido um dos mais regulares do time em 2026. Ao lado do Ranieri para esse confronto, novamente Diniz deve escalar o volante Alan. Acredito que esse é um dos jogadores de confiança do Fernando Diniz, um dos jogadores que o Diniz tem tentado recuperar nessa passagem pelo Corinthians. Acredito que nos últimos jogos ele tem dado uma liberdade e tem dado aí uma motivação a mais para o Alan, que tem sido um jogador que tem criado,
tem voltado para fazer a saída de jogo do Corinthians, um jogador que muitas das vezes tem errado, mas não tem se sentido pressionado, tem tentado bastante. Acredito que tem dado um bom dinamismo no meio de campo do Corinthians e acredito que merece o apoio da Fiel, pois tem se esforçado, tem persistido, não tem se abatido com os erros e tem sido um jogador que tem lutado bastante pela camisa do Corinthians. Agora indo para o ataque do Corinthians, pelo lado direito teremos Caio César. Ele que também acredito que no último confronto realmente achei que ele iria ser poupado, mas não foi. Um jogador que também no último confronto se desgastou bastante e acredito que essa semaninha de folga, essa semaninha livre, com 2 dias de descanso, segunda e terça-feira sem treinamentos, acredito que é bastante importante para recuperar esse jogador. Um jogador que é muito forte no 1 contra 1, que depende muito da parte física. E nesse clássico contra o Santos pode ser um dos principais jogadores, já que o Santos deve jogar numa linha mais defensiva e precisa de jogadores que quebrem a linha do adversário, que partem para cima no 1 contra 1. Agora pela meia esquerda, como um ponto esquerda do Corinthians, teremos André Carrilho. Como o Breno Bidon sofreu o terceiro cartão amarelo no último confronto, ele terá que cumprir a suspensão automática nesse confronto contra o Santos. E como o próprio Diniz já testou o André Carrilho nessa posição no último jogo, e acredito que o Carrilho fez uma grande atuação, foi bastante bem nessa função, ele deve ser o titular do Corinthians nesse confronto pelo lado esquerdo. Agora, como camisa 10 do Corinthians, como um segundo atacante, teremos Rodrigo Garro. Ele que no último jogo não atuou, não foi por questão física, e sim por estava cumprindo suspensão. Ele também precisa cada vez mais de minutagem e de participações em jogos, pois ele é um jogador que, quando emenda uma sequência positiva, ele consegue fazer grandes atuações. Demonstrou isso na chegada do Diniz, onde ele começou muito bem, emendou uma sequência grande de 4, 5 jogos, dando assistências e participando muito bem dos jogos. Após a pausa para a Copa do Mundo, ele caiu um pouco de rendimento, mas acredito que tem tudo para voltar à melhor forma dele agora com os retornos de Memphis Depay e Yuri Alberto. Agora, como o camisa 9 do Corinthians, que não é um camisa 9, é o camisa 10, Memphis Depay deve ser o titular. O Fernando Diniz vem preparando esse jogador desde o retorno, desde a renovação de contrato do holandês, deu aí alguns minutos para ele no confronto da Libertadores contra o Rosário e também no último confronto contra o Coritiba já deu mais minutos, cerca de 45 minutos para ele nessa partida. E agora, como disse, com essa semana inteira de treinamentos, com os jogadores bem descansados e preparados fisicamente, acredito que o Memphis deve ser o titular e peça fundamental nesse confronto contra o Santos. Já o Yuri Alberto, acredito que deve ser relacionado para essa partida, mas a tendência é que se inicie esse confronto no banco de reservas. Já os atacantes aí, Vitinho e Kaique, devem seguir de fora, pois estão com lesão grave, assim como Zacarias Labiat. Meu palpite para esse confronto é o Corinthians ganhando por 2-1. Já diz aí para vocês que ao longo das semanas teremos aí mais informações e novas informações em relação à escalação realmente do Corinthians. Com o passar dos dias, dos treinamentos, teremos sim uma informação sobre Yuri Alberto e a escalação titular. Então já te espero aqui, fiel, nos próximos vídeos.